Irmãos, o mês dos jovens, esse mês em que nós estamos agora no caso, o tema central deles é o Evangelho através do tempo. A gente vai ter uma série de pregações, a gente começou no domingo passado, que foi Domingo dos Adolescentes, com o Leandro trazendo uma mensagem, que foi como os cristãos, os jovens cristãos, eles lidam com a tecnologia. E aí hoje a gente vai falar sobre a mensagem permanece e os mensageiros mudam. Ou então, uma outra forma da gente falar sobre isso é, mudaram os jogadores, mas não mudaram o jogo. Eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 ao 25. Eu vou ler duas versões. A primeira é a Almeida Corrigida. Ela tá uma linguagem mais antiga e tal, só que ela é muito boa para entender. E eu vou ler depois a Nova Bíblia Viva, porque ela tem uma tradução que tem uma frase, principalmente no último versículo, que eu achei muito interessante e que casa muito bem com aquilo que a gente vai falar hoje. Bom, todos acharam? Então, 1 Pedro 1, versículos 22 ao 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a mensagem que vos foi evangelizada. Agora eu vou ler na outra versão. É praticamente a mesma coisa, só muda uma coisinha, mas eu achei interessante. Agora vocês podem ter amor verdadeiro por todos, porque as almas de vocês foram purificadas. Portanto, procurem amar na verdade uns aos outros, ardentemente de todo o coração, porque vocês foram regenerados, não por meio de uma semente que perece, mas por meio da palavra de Deus viva e permanente. Como dizem as Escrituras, toda a humanidade é como a erva, e toda a grandeza como a flor da erva. A erva murcha e a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Agora a parte que eu quero que vocês prestem atenção. E a sua mensagem é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Se a gente está falando sobre mensagem, sobre mensageiros, e ainda mais se a gente mudar isso como jogo e jogadores, a gente pode pensar em todos os elementos que compõem um jogo, ou então os principais. Os que eu pensei principalmente foram o cenário do jogo, os alvos dele, o objetivo principal e os jogadores. Se a gente pensar no Evangelho de Cristo como a mensagem, como o jogo que a gente tem para jogar, e a gente pensar no cenário, a gente vai falar primeiro sobre o mundo. Como era o mundo antes e como o mundo está agora. Como o mundo se tornou depois do pecado do homem. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou toda a criação, Ele fez perfeita, sem pecado, sem nenhuma mácula. Mas nós conhecemos a história de Adão e de Eva, sabemos que por meio deles o pecado entrou no mundo, e por causa disso, tudo aquilo que Deus tinha feito de forma perfeita se tornou imperfeito. Como falou aqui naqueles versículos que a gente leu, nós não somos mais feitos de uma semente corruptível, porque a sociedade, porque o mundo, porque toda a criação foi corrompida com o pecado do primeiro homem. Esse mundo entrou numa degradação constante, entrou num declínio que ia cada vez mais fundo, ao ponto de, em Gênesis 6, de 5 a 6, Deus ter se arrependido. Nesses versículos falam que Deus, Ele viu que o mundo estava tão perdido, ao ponto do coração dele ter pesado, o coração dele ter ficado triste por ter criado a criação. Deve ter sido muito frustrante para Deus, e com certeza foi. Porque todo o relato de Gênesis que fala a respeito da criação do mundo, fala da alegria que Deus sentiu quando criou a terra. Deus fez tudo de uma forma perfeita e o homem estragou isso. E essa constante queda, essa constante degradação levou a sociedade a chegar num ponto em que não uma, não duas, mas diversas vezes Deus teve por bem destruir várias cidades, destruir o mundo inclusive. Na história de Noé a gente sabe que Deus mandou um dilúvio porque toda a sociedade estava perdida. Os homens, eles estavam entregues ao pecado, eles tinham atitudes imorais, eles tinham atitudes liberais, já tinham se desviado de Deus, isso na época de Noé, que dirá então depois na época de Abraão, ou de Moisés, ou então dos profetas. As pessoas, elas se afastaram de Deus ao ponto de que Ele teve que mandar um dilúvio para destruir tudo. E Jesus, no caso Deus, nesse momento,
Deus, ao mesmo tempo em que o mundo se perdia, Ele manteve a sua palavra e Ele manteve o seu elo com uma parte do povo, uma parte da humanidade. Por mais que todo mundo tivesse perdido e degradado, ainda existia Abraão. Ainda existia alguém com quem Deus tinha uma aliança. Depois que Deus destruiu o mundo com o dilúvio, Ele começou tudo de novo. Com Abraão, Ele fez uma aliança nova. Ele disse a Abraão que Ele faria dele um grande povo. E de fato foi. Abraão teve seu filho Isaac, que teve Jacó, e assim por diante a gente conhece a história. E aí começou uma nova fase com uma nova humanidade. E o que a humanidade fez? Ela caiu de novo. Mais uma vez no liberalismo, mais uma vez no pecado, mais uma vez na idolatria, na imoralidade. E como estava o povo de Deus no meio disso? O povo era infiel. O povo era tão infiel que em Oséias 11, de 1 a 2, fala que Deus, Ele acolheu Israel como um menino, como uma criança, e amou e cuidou. Mas Israel várias vezes e constantemente, isso a gente vê durante toda a Bíblia, o povo insistia em se voltar contra Deus. O povo insistia em se afastar de Deus, em pecar, em adorar outros deuses. E como que está o mundo hoje? O mundo hoje está minimamente diferente daquela sociedade corrompida dos tempos de Noé. Se a gente pegar a sociedade de agora, você pega uma sociedade que prega a liberdade, só que essa liberdade, na verdade, é uma escravidão. As pessoas, elas se dizem livres para fazer aquilo que elas querem, livres para ser aquilo que elas querem, mas cada vez mais elas se tornam escravas do próprio pecado e cada vez mais elas se tornam escravas dessa sociedade em que elas têm que, a todo momento, fingir ser algo que na verdade elas não são. Eu posso praticar aquilo que eu quiser, eu posso falar aquilo que eu quiser, eu posso formar uma imagem que não condiz com aquilo que está na minha essência, com aquilo que está no meu coração, contanto que isso me faça ser parte da sociedade. Eu posso formar uma imagem que agride totalmente o coração de Deus, porque afinal de contas o mundo aceita. A sociedade de hoje, ela está cada vez mais se distanciando da palavra de Deus, se distanciando do coração de Deus. Você tem essas ideias do Estado laico, do Estado sem religião. E uma amiga minha estava falando comigo uma vez a respeito desse negócio das leis laicas. Tirar o fundo religioso das leis. Como você pode fazer isso, sendo que a palavra de Deus é aquilo que traz o discernimento do certo e do errado? A sociedade, ela cada vez mais ela caminha para essa total exclusão de Deus. Cada vez mais eles negam a Deus, cada vez mais eles tentam afastar a gente daquilo que o Senhor nos formou para ser lá na criação, antes do pecado, antes da queda do homem. E aí, nessa sociedade, onde as pessoas estão cada vez mais livres, cada vez mais sendo aquilo que elas realmente são, é engraçado quando as pessoas dizem: eu tenho que ser aquilo que eu nasci para ser. Mas o que as pessoas de fato nasceram para ser? O que as pessoas realmente deveriam ser? É aquilo que o coração pecaminoso, que segundo a Bíblia nós não devemos seguir porque é enganoso, diz que elas devem ser? Ou aquilo que o Senhor as formou para ser, seus filhos? No meio dessa sociedade a gente pensa, às vezes, que as pessoas não precisam ouvir. Eu confesso, muitas vezes eu estou com os meus amigos, eu estou com as pessoas no meu dia a dia, e eles parecem tão bem, eles parecem tão felizes, que eu acabo deixando de falar sobre Deus, acabo deixando de falar sobre o Evangelho, acabo deixando de falar sobre o amor de Deus, porque eu acho que elas não precisam. É engraçado que em Romanos 10 está falando que Deus não faz acepção de pessoas. A vontade de Deus é que todos se salvem, mas muitas vezes nós fazemos a acepção. Nós escolhemos, porque nós vemos as pessoas na nossa faculdade, no nosso trabalho, e nós decidimos para quem nós vamos levar essa mensagem. Mas a verdade é que, assim como o mundo era a mesma coisa antes e o mundo permanece degradado e perdido agora, o homem estava precisando e o homem continua precisando de Deus. Esse seria o alvo do nosso jogo. Seríamos não cristãos, as pessoas que nós temos que alcançar. O mundo precisava de Deus, assim como as pessoas que nele habitavam. Para você ter uma ideia disso, é só você pegar a quantidade de religiões. Eu estava lendo uma pesquisa, e eles estavam falando, historiadores, que até agora eles não conseguiram encontrar registros de uma sociedade, uma civilização, por mais antiga que seja, pode ser apenas um grupo de pessoas, uma sociedade que não tivesse uma religião. Engraçado é que a palavra religião, uma das possíveis teorias de como ela tenha surgido, é do verbo latino religare, ou seja, ligar uma coisa que foi rompida. Se você vai mais a fundo, tem uma versão que fala que religare significa religar um laço que se rompeu, um laço com uma divindade. É engraçado porque todas as pessoas já nasceram com esse desejo por Deus.
Caso contrário, não existiriam as religiões nos povos antigos. As pessoas, elas percebem dentro de si uma ausência, um vazio, e isso leva elas a formarem as religiões, porque dessa forma elas buscam um preenchimento. Através das religiões, as mais diversas, com a maior quantidade de deuses possíveis, ou ainda que seja só um, elas pregam alguma coisa que preenche o coração das pessoas. O homem precisava de Deus antes, tanto que na Bíblia você tem relatos de diversos povos que caíram em idolatria. Porque ao contrário do povo de Deus, que apesar da fidelidade de Deus se mantinha infiel, esses outros povos não conheciam Deus verdadeiro, mas eles reconheciam a necessidade de ter um Deus. Por causa disso, eles criavam suas próprias religiões, como os filisteus, os amorreus, etc, etc. E o povo de Deus, no meio disso tudo, se perdia nessa iniquidade. E da mesma forma, como o homem criava suas religiões e precisava de Deus antes, ele precisa de Deus agora. As pessoas, ainda mais os jovens, a gente está falando sobre jovens nesse mês, e os jovens hoje em dia é uma coisa bastante triste. Eu falo pela praça, onde eu estudo no Camargo Aranha, METEC, aqui perto, e na frente do ETEC tem a famosa praça. De sexta-feira aquilo lá é absurdamente triste. Como cristã, eu fico no ponto de ônibus, eu tenho que ficar esperando meu ônibus chegar, e eu fico olhando para as pessoas lá, a quantidade de gente que fica lá bebendo, se drogando, com 15, 16, 17 anos. São pessoas com quem eu já falei alguma vez ou com quem eu desisti de falar. Eu já fiz essa escolha várias vezes, de não evangelizar essas pessoas por achar que elas não mereciam, ou por achar que elas pareciam bem demais do jeito que elas estavam. Só que pega uma pessoa para conversar. Pega um amigo seu que não é cristão, pega alguém que não conhece a Deus e pergunta qual o sentido da vida dessa pessoa. Eu estava lendo uma pesquisa que fala que a respeito da existência de Deus, fala a respeito da necessidade que o homem tem de existir um Deus. E eu estava lendo num site ateu, e eles estavam falando que muitos filósofos cristãos, e as pessoas em geral, elas acreditam que não pode ter um significado e um sentido para a vida se não existir um Deus. E de fato, qual seria o sentido, qual seria a razão de nós estarmos aqui se não existisse um propósito maior? Se não existisse alguém maior com quem a gente pudesse se relacionar? E esse site também falou que, como é um site ateu, falou que não precisa necessariamente existir um Deus, que o sentido da vida pode ser simplesmente a felicidade. Mas pergunta para uma pessoa que não é cristã se ela é profundamente feliz. O mundo dá sim alegria. A própria palavra fala que o mundo fornece alegria, mas é uma alegria passageira, é uma alegria que morre diante dos problemas, diante das dificuldades. E como a menina lá, a Sofia, eu acho, ela falou no domingo passado de manhã, nós que somos cristãos, nós que conhecemos a Deus, nós temos um preenchimento que ele é totalmente eterno. Ele não passa com um problema, ele não passa com uma adversidade, com uma luta, com a morte de alguém. A nossa alegria é no Senhor. Só que as pessoas não conhecem essa alegria. E as pessoas buscam por esse preenchimento. E nós temos que levar a mensagem. Nós temos que levar a essas pessoas vazias, que sabem que estão vazias, por mais que elas neguem, por mais que elas tentem se preencher com toda a série de artifícios, nós temos que levar a essas pessoas a mensagem. Esse é o objetivo do nosso jogo. Esse é o tema das pregações desse mês. E qual é a mensagem? A mensagem é simplesmente o amor de Deus. A gente fala sobre a cruz de Cristo, a gente fala sobre a salvação, a gente fala sobre como Jesus veio, como Jesus morreu. Só que tudo isso é uma consequência da base, que é o amor de Deus. Toda a essência da Bíblia é o amor de Deus. Tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele sempre fez, e mesmo a criação, é por amor. A Bíblia, eu estava lendo num livro, é o Decepcionados com Deus, do Philip Yancey. Tem na biblioteca da igreja, eu recomendo que vocês leiam porque ele é muito bom. Esse livro estava trazendo uma narrativa da Bíblia de uma forma diferente. Ele pegava a história da Bíblia e ele contava como um romance. Ele contava como uma história de amor de Deus com as pessoas. E ele fala que Deus na criação, seu coração estava tão cheio de amor, porque afinal de contas ele é o próprio amor, que ele viu por bem criar um mundo e criar pessoas para quem ele pudesse direcionar esse amor e de quem ele pudesse receber esse amor em troca. É muito engraçado porque você pensa, o cristianismo é muito diferente de qualquer outra religião que você pode pegar. Eu sempre achei muito interessante estudar religiões diferentes da minha, então eu já li sobre islamismo, hinduísmo, budismo, etc.
E eu consegui perceber 3 formas gerais de como os deuses das outras religiões se relacionam com a humanidade e como isso é totalmente diferente do cristianismo, porque o cristianismo, sinceramente, é muito louco. O cristianismo é completamente diferente do que qualquer coisa que você for ver, porque ele traz uma relação de amor. Os outros deuses, ou eles são completamente distantes e frios da humanidade, ou eles são tiranos que se impõem e que exigem adoração das pessoas e dedicação, mas eles não dão algo em troca. Ou então eles são completamente humanos, como os deuses gregos, por exemplo. Eles têm atributos humanos, sentimentos humanos e comportamentos humanos também. O que diferencia eles dos seres humanos é a imortalidade e o poder que eles têm. E eles interferem aleatoriamente na vida das pessoas, como, por exemplo, a Guerra de Troia, que a gente aprende na escola. Eles interferem do lado daquele que eles querem, do lado daquele que é o querido deles. Ou então, uma terceira opção, são os deuses que são guias espirituais para a humanidade. Eles levam as pessoas a alcançar novos níveis elevados de espiritualidade, a encontrar o seu melhor potencial, a se elevar na vida. Só que o cristianismo, ele é totalmente diferente. O cristianismo, ele traz a mensagem de um Deus onipotente, onisciente, onipresente, completamente poderoso e completamente independente da humanidade. E esse Deus resolveu criar seres humanos para amar. E mais, esses seres humanos tinham a liberdade de amar ele de volta ou não. E eles escolheram não amar a Deus. E o que Deus fez? Castigou? Sim, por vezes. Ele destruiu a humanidade? Algumas também. Só que Deus trouxe o seu próprio filho, que além de seu filho é ele mesmo, para morrer. E não foi uma morte rápida, não foi um tiro e pronto, morreu. Foi uma morte dolorosa. Foi uma morte que fez ele sofrer profundamente a ponto de suar sangue. Uma morte terrível que eu espero de verdade que ninguém nunca chegue a conhecer. Só que ele passou isso porque ele sabia que dessa forma ele podia dar pra gente o caminho de volta pro amor de Deus. Ele passou por tudo isso. É a ceia que a gente celebrou hoje. Nós celebramos a ceia justamente para relembrar que ele passou por tudo isso, simplesmente para que a gente pudesse ter acesso ao amor dele de volta. Uma nova oportunidade de sentir esse amor e de amá-lo de volta. É um amor que a gente deve levar para esse mundo que está perdido em idolatria, em imoralidade, esse mundo onde agora tudo é normal, esse mundo onde agora o pecado é aceito livremente. O sacrifício de Jesus, o amor de Deus antes, era o mesmo que ele é agora. O sacrifício continua valendo. Não é porque as pessoas estão diferentes que a mensagem está diferente. Como fala no último versículo, na versão da Nova Bíblia Viva que eu li. A mensagem que nos foi evangelizada é essa e ela permanece. A humanidade pode secar e cair, só que o ser humano, apesar de todas as suas variações, em Deus não há variação, muito menos no seu amor. Deus olha para cada um de nós e para cada uma das pessoas que estão lá fora e Ele ama com uma paixão como se não existisse mais nenhuma pessoa no mundo que Ele pudesse amar. Ele ama com total dedicação e total devoção cada um de nós. E esse amor, ele permanece até hoje. É o que está falando no versículo tema. E quem são as pessoas responsáveis por enviar essa mensagem? Quem são as pessoas responsáveis por levar esse objetivo do jogo? Quem são os jogadores? É curioso você perceber que Deus, diversas vezes, utilizou diversos tipos de jogadores. Ele usou vários mensageiros para a sua mensagem. No começo, Deus falava por conta própria. Com a própria voz. Pessoas como Noé, Abraão, Moisés e tantos outros, eles ouviram a voz de Deus. E deve ter sido maravilhoso a mesma voz que deu a ordem para que a luz existisse, para que as plantas crescessem, ser ouvida por um simples ser humano. E Deus falava com os homens. Só que diante das constantes quedas do povo, diante da constante rebeldia, diante do constante pecado, Deus se silenciou, mas não totalmente. Ele não abandonou o seu povo. Ele enviou os profetas. E os profetas eram aqueles que proferiam a palavra de Deus. Os profetas eram aqueles que levavam a mensagem. E a vida dos profetas não era fácil. A maioria sofreu muito. Jeremias que o diga. Foi preso, torturado, escoteado, etc. Muitos profetas foram mortos, foram perseguidos, como Elias. Só que eles cumpriam a sua função, que era levar a mensagem de Deus. Depois dos profetas, nós tivemos o próprio Jesus. Depois de 400 anos de silêncio, que são o tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, Jesus veio para cumprir todas as profecias. E enquanto esteve aqui, ele constantemente, durante o seu ministério, levava a mensagem do amor de Deus. Ele levava a mensagem da salvação, da remissão, do perdão dos pecados.
Durante os anos que esteve aqui, ele curou, ele libertou, ele expulsou demônios, ele trouxe de volta a vida. Tudo isso para glorificar o nome de Deus. Tudo isso para que as pessoas pudessem enxergar o Pai a quem ele estava servindo. Tudo isso para que as pessoas pudessem reconhecer que o próprio Jesus era Deus. E que esse Deus fazia tudo aquilo que fez tudo aquilo através de Jesus, unicamente por amor. Depois disso, Jesus enviou os apóstolos. É engraçado você pegar a diferença entre discípulo e apóstolo. É interessante, porque discípulo é aquele que aprende. Discípulo é aquele que ouve, aprende e depois ensina na função de apóstolo. Então, os apóstolos eram aqueles que passaram um bom tempo aprendendo com Jesus como levar essa mensagem e depois se tornaram aqueles que levam a mensagem, se tornaram os mensageiros, os jogadores. Os apóstolos foram por toda a Judéia, Samaria e todas as regiões possíveis, que o diga Paulo, que fez um grande tour ali pela região de Israel e das outras cidades dos gentios para anunciar a palavra, e eles levavam a palavra. Eles levavam a mensagem da salvação que havia em Cristo. Eles levavam a mensagem da salvação que havia naquele Jesus com quem eles tinham convivido. Jesus os mandou com autoridade para ir e pregar o evangelho para toda criatura viva, como a gente vê lá em Mateus 28, 19 ao 20. E agora, as pessoas que estão responsáveis, as pessoas que têm a autoridade dada por Jesus para levar essa mensagem, os mensageiros, somos nós. Os mensageiros somos eu, são vocês. E nós temos a capacitação por meio daquele que foi o mesmo que capacitou os discípulos e o próprio Jesus. É engraçado, eu falei muitas vezes é engraçado, eu vou variar. É interessante a gente perceber como Deus, ele agiu de 3 formas diferentes e ele agiu os 3 de uma vez só durante toda a Bíblia. Na criação, acho que a gente falou sobre isso no MBD, eu acabei lembrando. Na criação, Deus Pai foi aquele que deu a ordem para que fosse criado. Jesus foi o verbo através do qual as coisas se criaram. E o Espírito Santo foi aquele que atuou na criação. E agora, na época de Jesus, Deus Pai foi aquele que enviou Jesus. Jesus foi aquele que veio à Terra. E depois dele, ele deixou a outra parte de Deus, o Espírito Santo, para estar conosco como nosso Consolador e como nosso Conselheiro e como o próprio Deus habitando dentro de nós. Jesus, quando começou seu ministério, ele foi batizado nas águas e naquele mesmo dia o Espírito Santo veio sobre ele. A partir dali ele começou com todos os seus milagres, com as maravilhas e com a anunciação da palavra do Evangelho, com a palavra do amor de Deus e da salvação. Depois ele disse para os discípulos, olha, eu vou subir para o céu, vocês vão ficar lá numa casa e vocês vão ficar esperando o Espírito Santo vir. Quando ele vier, vocês vão e vão anunciar o Evangelho e vocês farão tudo isso que eu fiz e farão muito mais pelo poder daquele que opera em mim. Esse mesmo Espírito Santo que estava disponível para os apóstolos, ele está disponível para a gente. Eu acho que a gente às vezes não tem consciência disso. Acho que foi numa EBD alguns meses atrás, eu não lembro quem foi, mas algum jovem ou uma jovem disse que não sabia ao certo se deveria levar a palavra, se deveria evangelizar os seus amigos, porque não tinha coragem. E eu me lembrei daquele versículo que fala que nós não fomos cheios de um espírito de covardia, mas de um espírito de ousadia para anunciar a mensagem do Evangelho a toda a criatura viva. Esse mesmo Espírito Santo que estava disponível para os apóstolos está disponível para nós. Será que a gente percebe isso? Será que a gente tem consciência disso? Tudo aquilo que os apóstolos fizeram foi uma reprise do que Jesus fazia. E tudo isso que eles fizeram, nós também podemos fazer. O que nós precisamos é ter fé, é ter abertura para que o Espírito Santo possa operar na nossa vida, para que nós possamos levar a mensagem do Evangelho com ousadia. Os mensageiros agora é a Igreja de Cristo. E é muito triste perceber que, em partes, os mensageiros continuam também os mesmos. A igreja antes era o povo. E o povo de Deus era inconstante, era rebelde, ele se desviava. Deus no deserto, por exemplo, falava com eles, passava alguns dias e eles já tinham se desviado de novo. Deus estava falando com Moisés, enviando as leis. Mal Moisés tinha descido lá do monte que ele estava, escrevendo nas tábuas, o povo já estava adorando a um bezerro de ouro. E, infelizmente, a igreja que as pessoas conhecem, a igreja que é divulgada, o cristianismo, e mais do que isso, o evangelho que é divulgado para as pessoas hoje, não se diferencia muito daquilo que era antes. As pessoas, a igreja da mídia, por exemplo, que é aquilo que as pessoas veem e generalizam como toda a igreja cristã, ela continua na idolatria, mas agora é diferente.
não é mais um bezerro de ouro. É a sua prosperidade, é o seu bem-estar, é uma casa, é um carro. E é curioso porque na própria Bíblia, Jesus falou que a nossa vida não seria constantemente um mar de rosas. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, que pelo seu nome nós seríamos perseguidos, nós seríamos mortos, nós seríamos odiados. Só que aquilo que as pessoas têm acreditado agora, aquilo que as pessoas têm recebido como cristianismo, é aquela teoria que prega que tudo na sua vida vai dar certo e que Deus está simplesmente à disposição para servir você. Eu não sei vocês, mas eu acredito que esse não é o Evangelho. Porque o Evangelho que eu conheço, o Evangelho que eu leio na Bíblia, ele me fala de um Deus que é servido, não que me serve. Ele fala de amor, não de prosperidade constante. E, infelizmente, essa má vista que muitas igrejas e que às vezes nós mesmos passamos para as pessoas, porque não é só a mídia. Às vezes, com o nosso testemunho pessoal, a gente também não passa uma ideia muito legal de cristianismo. Eu falo por mim mesma. Ano passado aconteceram várias coisas, eu estava no intervalo falando com alguns amigos e eu estava muito nervosa. E um amigo meu que é cristão, ele veio conversar comigo e falar que Deus tem planos para a minha vida. E um outro amigo nosso que não é cristão, sentou junto da gente e perguntou: "Ah, você está tentando evangelizar a Júlia?" "Não, colega, eu sou cristã." Só que eu não demonstro isso muitas vezes. Eu estava lendo a devocional ontem, ela fala a respeito de microdecisões. Como a decisão central da nossa vida, que é de ser cristãos, ou seja, ter o caráter semelhante ao de Cristo, deve influenciar cada uma das outras decisões que a gente toma no nosso dia a dia. E muitas vezes as nossas microdecisões, que ditam quem nós somos, não condizem com aquilo que a gente diz ser. O ser cristão, o levar a mensagem do Evangelho, vai muito mais do que aquilo que a televisão ensina ou do que grandes mobilizações. É com as minhas pequenas ações do dia a dia, sem fazer a famosa acepção de pessoas, evangelizando a todos que estão à minha volta. Só que essa má ideia que a gente passa e que as igrejas passam, às vezes, para as pessoas, tem consequências. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com muitos jovens não cristãos e 85% deles falou que conhecia alguém cristão. Ou era amigo, ou era um parente, era um vizinho, ou simplesmente um conhecido. Só que desses 85%, só 15% deles achava que nessas pessoas que se diziam cristãs tinha alguma coisa diferente, alguma coisa atraente. E pior do que isso, na Holanda, foi repetida essa pesquisa e 99% dos jovens entrevistados disseram que tinham interesse em Deus. Só que 1% deles apenas tinha interesse na igreja. Alguma coisa está errada. Porque que eu saiba, a igreja é a representante de Deus aqui na terra. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Nós estamos aqui na terra agora como embaixadores de Cristo, como mensageiros da mensagem. Se só 1% de 99% dos jovens, eu não sou boa de matemática, mas eu realmente acredito que isso não seja uma coisa boa, se apenas 1% está interessado na igreja, com base naquilo que elas veem nos seus conhecidos, alguma coisa está terrivelmente errada. Só que nós temos sim uma possibilidade de mudança. Nós temos sim uma possibilidade de reverter essa situação. Porque cada um de nós que está aqui, eu quero muito acreditar que estamos abertos para que Deus possa trabalhar no nosso coração e para que a gente possa ser uma juventude diferente. Eu estava assistindo hoje lá em casa um filme que é Quarto de Guerra, por sinal assistam, ele é muito bom. E eu não vou dar spoiler, mas em dado momento, a protagonista, uma senhorinha, a senhora Clark, ela estava fazendo uma oração. Eu sinceramente, eu sou uma chorona, então eu chorei o filme inteiro, mas eu chorei principalmente nessa cena, porque ela estava orando e pedindo para que Deus levantasse uma juventude, levantasse uma geração que não se envergonhava do Evangelho e que não se conformava com a mornidão. Eu fico muito triste de perceber que muitos jovens hoje, e eu mesma às vezes, muitos de nós, aliás, todos nós, em algum momento, nos conformamos, nos tornamos parte, ficamos mornos. Só que a própria Bíblia fala para a gente não ser morno, é para a gente ser frio ou ser quente. Eu realmente acho que numa sociedade que está tão perdida quanto a gente sabe que está, quanto a gente vê diariamente na televisão, ou a gente vê pessoalmente no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, ou mesmo na nossa família, uma sociedade dessa não precisa que a gente seja frio. Porque qual a necessidade de nós estarmos aqui agora, dizendo que somos cristãos, participando da ceia, dizendo que somos evangélicos e não fazer nenhuma diferença efetiva fora daqui?
Qual que é a utilidade para Deus? Qual que é a utilidade para o Evangelho de Cristo que Deus quer no coração dele, que seja anunciado para toda criatura viva? Qual a utilidade que nós temos sendo frios? Não estou dizendo que é o caso de nós aqui. Eu realmente espero que não seja, porque afinal de contas eu não perscuto o coração. Eu não analiso o coração, fica mais fácil. Eu não analiso os corações, quem faz isso é o Espírito Santo. Só que o meu pedido para a gente hoje é que nós sejamos essa geração diferente. Eu tenho 17 anos, eu sou mais jovem que muitos dos jovens mesmo aqui. Então, tecnicamente, eu sou uma adolescente. Só que a partir do ano que vem, oficialmente, sou jovem. Mas o que muda o meu coração não é a minha idade, não é um número, não é uma data. É Deus, é o agir do Espírito Santo. Eu realmente espero que cada um dos jovens e os adolescentes que vão ser jovens aqui também estejam dispostos a ser essa geração diferente, a serem os novos mensageiros, a serem os novos jogadores. Porque sabe de uma coisa? O jogo já está ganho. A Bíblia fala que Deus já venceu esse jogo. Mais do que nós que somos meros jogadores, a gente tem Deus que é o jogador master. E Ele já ganhou. Só que nosso papel é cada vez mais cumprir o nosso objetivo e o nosso alvo, que são os não cristãos. E com não cristãos eu digo qualquer pessoa que você conheça que não conhece o Evangelho de Cristo. Qualquer pessoa que possa ser alcançada. A gente não está mais com tempo para perder tempo. A gente não está mais em tempo para desperdiçar tempo. Eu estava reunida com alguns amigos esses dias, a gente foi na Paulista e a gente passou um bom tempo conversando lá no Burger King. Estávamos em 4 e nós 4 éramos cristãos. E eu fiquei pensando, nós estamos aqui no Burger King conversando sobre o agir de Deus na igreja. Tem um monte de gente à nossa volta, estão olhando para a nossa cara com uma cara de o que esses loucos estão falando, só que nós somos livres para falar sobre isso. A gente tem total liberdade. A gente está num país que tem sim discriminação, tem sim perseguição religiosa, só que não dá para comparar com países da Ásia, com países do Oriente Médio. A gente está num país em que a gente pode pegar a nossa Bíblia e andar com ela debaixo do braço na rua. Se você faz isso em outro país, você pode, no mínimo, ser morto. A gente não valoriza essa liberdade. Nós, como mensageiros, às vezes não valorizamos essa liberdade que a gente tem no país chamado Brasil de levar a mensagem. E outra parte do tema é que mudam os meios, mas não mudou a mensagem. Realmente, a gente tem muito mais meios. Como disse o Leandro no domingo passado, a gente tem agora as plataformas digitais que alcançam pessoas que a gente nem sabe que alcançam. Por exemplo, a transmissão online aqui do culto. O culto pode chegar em países que a gente nunca vai visitar pessoalmente. Só que a mensagem chega, e é isso que importa. No fundo, o centro dessa pregação é que não é sobre os mensageiros, não é sobre os jogadores, mas é sobre a mensagem do amor de Deus que precisa ser levada até as pessoas, porque as pessoas precisam sim ouvir. Entenderam? Lá em 1 Pedro 22 ao 25, o primeiro versículo 22 ele fala: vocês foram purificados nas vossas almas, pela obediência à verdade, para que com amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Quando nós compreendemos o amor de Deus, quando nós vivemos isso com todo o nosso coração, é aí que nós podemos amar o nosso próximo sem fingimento e sem acepção. E por amar o nosso próximo, nós queremos que ele conheça o amor de Deus. É tudo uma grande teia. Deus nos ama, nós sabemos que somos amados, nós amamos ao próximo e levamos o amor de Deus até o próximo. É essa a mensagem, é o amor de Cristo. Nós somos os mensageiros. E para finalizar, em Romanos 8, 19 a 22 fala que a criação aguarda ardentemente a revelação dos filhos de Deus. A criação está esperando por nós, os mensageiros. Então vamos levar essa mensagem. Eu queria passar para vocês um videozinho bem rápido. Eu tenho tempo, tenho meios, dá para passar? Então é um videozinho bem rápido de um missionário chamado Luca Martini. Ele está lá na Europa, ele tem cerca da idade de 22, 24 anos, como vários jovens aqui da igreja. Ele está morando lá na Europa e ele tem se dedicado a levar o evangelho. E ele fez isso num show de rock. Aí a gente pensa, uau, ele foi num show de rock evangelizar? Sim, ele foi num show de rock evangelizar. E as pessoas ouvem? Elas ouvem. Porque roqueiros, punks, góticos, emos, seja o que for, todos eles têm o mesmo vazio, esperando pela mensagem. Então assistam o vídeo, tá bom? Good morning from heaven, good news from heaven, Jesus loves you. A minha intenção com esse vídeo é de chocar você. Quero te mostrar uma realidade que talvez você não conheça. Te mostrar que o mundo não é como você pensa. Que o mundo está perdido, isso nós sabemos. O
que parece não saber é que esse mundo perdido precisa de salvação. Só que a impressão que eu tenho é que esse mundo não só precisa, mas está buscando uma salvação. My name is Philippe. I'm one of the leaders of this evangelization here in the Woodstock Festival. I'm here because my story is really connected to that kind of festival. 94, I was 17 and then I was kind of drug addict. I was run out from my home. I was crazy teenager who was in the punk rock festival, the biggest festival in the Eastern Europe in that time. Then someone gave me Bible and preached me gospel to that kind of festival. And I was totally in miracle ways I get saved. Sem conhecer a Deus, estão perdidos, bêbados, deprimidos ao ponto de se cortar, de não desejarem mais a vida. Estar perdido é não conhecer a Deus. Estar perdido é não fazê-lo conhecido. I don't like church. I'm so atheist. I love church, but I'm not quite sure if church loves me. Christians church. I think there's a not love. There's also always lies. Mentiras. O que conhecem são mentiras. Que Deus não existe é uma mentira. Uma igreja que não ama é uma igreja de mentira. Mas o que aconteceria se uníssemos duas verdades? Jesus e o amor que está no seu corpo, a igreja. A história fica muito mais interessante a partir daqui. I don't like religion. I think religion is a lie. But I believe in this man died on the cross. I believe he was a real man. Love is here. Love is here. Love for people, for anything. Won't you love it? Just love it. Not for religion. You know that this man, he died because he loved people. He loved people. Religious people hated him and killed him. Yes. But he loved people. He loved people. He came to tell people that they are real, they're loved. Unfortunately, people made him a religion. But he came to tell people that God is not a religion. That God is real, God is love, and he cares about people. And he said that people are real, and there is hope for people. True. Matia, we love you, man. Me too. Me too. Can we pray for you in love? For us, everything. Everyone. Can we pray in love? This is love. Can we pray for you? Yeah, we're gonna do that. Realmente, Jesus não mentia quando disse que os campos estavam brancos. Talvez esse fosse o pior lugar que eu já fui, o lugar mais mundano possível, mas foi onde eu mais senti o amor de Deus e mais ouvi Ele falar. Não foi aos pecadores que Ele disse que viria, não foi por eles que Ele morreu. É ali que o seu amor é derramado. A Cláudia acabou de nos parar, ela veio pra nos dar esse souvenir aqui. Ela falou assim, mas você acha mesmo que Deus me ama? Eu falei assim no final, a cruz não é pra mostrar que você é culpado, a cruz é pra mostrar que você tem valor pra Deus. A mina veio e me deu um abraço, cara. O que nos levou a não acreditar que o Evangelho tem poder para salvar uma geração? O que nos levou a decidir quem deve ser salvo, ao invés de anunciar que há salvação? Deixa eu te mostrar o que é que o Evangelho faz. I came from Brazil, stop and listen, come on! I have a special message from you, for you, especially for my punk friends! Hey! Você tá vendo essa menina aí? Você lembra do Matias? I'm so atheist. Pois é, é namorada do Matias. Todo Nós mundo aqui encontramos de eles novo, de manhã. malucão. Punk rock Woodstock for Jesus! Yeah, come on, Holy Ghost. Encontramos eles à tarde e agora no meio da pregação eles apareceram também. Os dois diziam não acreditar na existência de Deus, mas Deus nunca deixou de acreditar nos dois. Woodstock people, about love, hope and freedom! Because we are looking for death! And we are tired! He was not normal! He was so strong that he overcome the death at the third day!
sabe muito bem o que acontece quando o evangelho é anunciado. O que me parece é que esse Deus está vivo e muito interessado na humanidade. No meio dos pecadores, foi por onde ele andou e continua andando. Talvez eu não consiga te explicar, mas posso te mostrar o resultado. Jesus loves you, my brother. He loved us first. That's why we love you. I love you. I love you, God.